Salve família, Rod Brito na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Rod Brito no YouTube. Se você já está aqui, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para quem você quiser. E esse vídeo é o primeiro de dois para minha galerinha do 7º ano. A gente está na semana finalizando o Plano de Estudo Tutorado 2, o PET, e eu vou corrigir com vocês as atividades das 4 semanas do PET 2 do 7º ano. Então vão ser 2 vídeos, tá? Fique esperto, fique esperta. Nesse primeiro vídeo, as semanas 1 e 2. No vídeo 2, as semanas 3 e 4. E esse PET vem trazendo uma análise justamente sobre a Idade Moderna. Vai fazer uma análise sobre Renascimento, sobre Reforma Protestante e sobre a expansão marítima. Então, vamos parar de falar, vamos parar de conversar demais e vamos para o PET? Vamos lá! Bom, galera, aqui no PET a gente tem, logicamente, uma análise inicial dentro da semana 1 sobre o humanismo, renascimento e o novo mundo, tá? Então vamos analisar já as questões. Eu vou tentar, você vai ver que para não estender muito o vídeo, eu vou cortar alguns textos justamente para a gente não ficar fazendo um vídeo tão grande. Mas não tem jeito, tem alguns vídeos que a gente vai precisar analisar e esse aqui é um deles. Vamos lá? Bom, vamos analisar logo o texto da atividade 1. O renascimento cultural trouxe para o contexto da época em que ele aconteceu uma nova forma de ver o mundo e de conceber a arte, séculos 14, 15 e 16, tá? Em diversas frentes da produção cultural, muitos artistas se destacaram e são conhecidos até hoje, como é o caso de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti, Rafael Sanzio, isso na Itália, William Shakespeare na Inglaterra, Miguel de Cervantes na Espanha, Luís de Camões em Portugal, dentre tantos outros artistas. Na pintura, novas formas de pensar essa produção artística marcaram época, principalmente pelo contraste dos elementos que a compunham quando comparada com o período anterior, o período medieval, que os artistas do Renascimento e os cientistas humanistas consideravam como o período da Idade das Trevas. Não esquece isso. Entre o século V e o século XV, nós tivemos o período medieval, alta e baixa Idade Média. Tivemos diversos avanços e desenvolvimentos tecnológicos, mas que não foram considerados pelos artistas do Renascimento, pelo movimento humanista, porque havia uma forte influência da Igreja Católica, da religiosidade nessas produções. Mas isso é um outro assunto, vamos focar aqui. As imagens abaixo foram feitas em contextos históricos distintos, uma no período do Renascimento Cultural e outra durante a Idade Média. Identifique as imagens de acordo com as legendas. Em seguida, analise-as e preencha o quadro comparativo destacando as características e diferenças que marcaram a produção artística no contexto histórico em que ambas foram produzidas. Então eu tenho duas legendas, né? A Alegoria da Primavera, do Sandro Botticelli, e uma iluminura do século X, do período medieval. E aí que tá fácil, né? Qual que é qual? A primeira imagem, logicamente, é a iluminura do século X. Na segunda imagem, eu tenho justamente a imagem do Botticelli. Aqui a legenda dava até uma dica para você, né? Então é só colocar qual que é qual aqui na frente, colocando o nome. E aí o quadro, né? Quais as características e diferenças da pintura medieval para a pintura renascentista? Essa é uma questão, eu sempre digo que questões que envolvem a parte de história da arte, né, ou a análise de peças artísticas, muitas vezes são questões subjetivas. O que é isso? Você, com o seu olhar, vai conseguir identificar detalhes que eu, por exemplo, posso não identificar. Então, por exemplo, para mim, o que chama a atenção é que na imagem medieval, na iluminura acima, eu tenho a ação acontecendo em um único plano. Já na imagem do Botticelli, eu vou ter uma dimensão de profundidade que é muito clara na obra, né? Ali eu vou ter o anjo, eu vou ter uma sobreposição de planos, né, dentro da imagem do Botticelli, da pintura e da obra. Então, assim, o quadro você vai preencher com as características dessas pinturas e com as diferenças que você perceber. Bem tranquilo, tá? Como eu disse, é uma questão bem subjetiva, não tem como aqui, logicamente, eu te dar a resposta, mesmo porque eu não estou aqui para te dar a resposta, eu estou aqui para te levar
a uma resposta construída por você com o meu olhar de professor, logicamente com a minha ajuda e com a minha bagagem para você, ok? Então preencha o quadro aí com as características e diferenças que você perceber nas duas imagens. E aí vem um texto a seguir. Leia o texto e faça o que se pede. Renascimento comercial. Como consequência imediata da Revolução Comercial, a vida no feudalismo foi progressivamente tornando-se urbana. Os feudos foram transformando-se em burgos, verdadeiras fortalezas, polos comerciais, símbolos de uma nova sociedade onde o caráter estamental vinha dando lugar à estrutura de classes. O renascimento urbano caracteriza-se justamente por essa mudança na estrutura social. Uma sociedade que antes era estritamente agrária e estamental vinha paulatinamente, ou seja, gradualmente, se transformando em urbana, sob o escudo do comércio e da mobilidade social. Contudo, como inicialmente as cidades se constituíram no interior dos feudos, os comerciantes viam-se submetidos ao jugo dos senhores feudais, tendo, portanto, que pagar-lhes impostos. E isso, por sua vez, dificultava o crescimento do comércio, uma vez que elevava os custos. Assim, inicia-se o movimento comunal, uma tentativa dos burgueses entre os séculos XI e XIII de emanciparem os burgos da tutela feudal. Lembrando, tá? Essas cidades medievais, como é que são conhecidas? Os burgos. Os habitantes dos burgos, os burgueses. Então surge um novo grupo social ali no período da Baixa Idade Média, né? A partir do século XI, com essa diversidade social, eu vou ter o surgimento de um novo grupo social ligado ao comércio e não necessariamente ligado ao campo, como eram os servos, como eram os camponeses. Analisando o texto acima, percebemos que o renascimento do comércio teve um papel fundamental no surgimento das cidades no período de transição entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olhando para a nossa sociedade atual, qual o papel do comércio? Você acredita que ele continua fomentando e o fortalecimento das cidades? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Em tempo de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido um tema em muito debate. Como você analisa essa questão? O que esse período pode nos trazer em termos de revolução comercial? Construa um parágrafo buscando responder a essas questões, refletindo sobre a importância do comércio na sociedade atual. Para essa questão, é interessante você fazer a sua construção seguindo esse mesmo sentido das questões que vão aparecendo. Você não vai simplesmente responder as questões, logicamente. Você vai construir um parágrafo, construir um texto, fazendo a conexão entre esses elementos, né? Então, qual que é o papel do comércio na sociedade atual? Como é que você visualiza o comércio da sua cidade? Como é que está esse comércio nesse momento de pandemia? Você acredita que o comércio fortalece o desenvolvimento de uma cidade? No caso aqui da cidade onde eu moro, para os meus alunos que eu estou falando, os meus alunos de Unai, o comércio da cidade de Unai faz com que a cidade se desenvolva? É algo importante para o desenvolvimento dessa cidade? O que você sabe em relação aos impostos que são cobrados sobre esses comerciantes? Você sabe alguma coisa? Qual é o percentual? Se esses impostos estão suspensos nesse período de pandemia ou não? Se isso tem dificultado a vida dos comerciantes? Em tempo de Covid, manter essas atividades tem sido um grande debate. Como é que você analisa isso? O comércio ele tem que continuar, porque, logicamente, pessoas precisam se sustentar através dele, ou você defende um isolamento, inclusive com o fechamento do comércio? É um assunto muito polêmico. E, mais uma vez, é um assunto muito subjetivo. Cada um tem uma opinião, então você vai colocar a sua opinião na sua construção, tá? O que esse período pode trazer em termos de evolução de comércio? Sem sombra de dúvidas, nós tivemos um desenvolvimento muito grande do comércio online, né? Nesse momento, as atividades comerciais utilizando a internet se desenvolveram bastante, os aplicativos, né, se desenvolveram bastante nesse momento também. Então, os aplicativos de entrega, né, de vários produtos, inclusive de alimentos, também se desenvolveram nesse momento. Então, faça a sua construção respondendo na ordem essas questões, que você vai fazer uma construção muito bem feita, tá? Bem tranquilinho. Bom, vamos para 3?
O provérbio alemão, o ar da cidade liberta, é um termo clássico para caracterizar a liberdade que o surgimento das cidades no final do período medieval foi capaz de garantir à população da época. A rotina urbana, longe das tradicionais dominações feudais, trazia uma forma de pensar a organização social. Atualmente, em tempo de Covid-19, essa liberdade característica dos centros urbanos foi limitada em praticamente todo o planeta, pela necessidade de proteger nossa saúde e a saúde de todos. Analise a importância do fechamento dos comércios e da mudança da rotina das cidades no combate à Covid-19. E aí, eu acredito que você esteja acompanhando, né, a evolução dessa doença. Já estamos com cerca de 87 mil casos de morte oficiais neste momento por Covid-19 no Brasil. Mas, mesmo neste momento com mais de 87 mil mortos, olha para ver como é que estão as dinâmicas das cidades. Você deve estar vendo as imagens que estão chegando aí nas redes sociais, né? Muita festa acontecendo, muita aglomeração. E aí, o que você acha disso? Coloca aí na 3, ok? Vamos para a questão número 4. O movimento humanista do século XV corresponde ao movimento filosófico, moral e estético que teve como principal característica trazer para o centro das discussões o papel que o ser humano tem na sociedade. Daí surge o nome. Do latim, o termo humanus significa humano. Em resumo, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser, indo na contramão de tudo que se pensava até o momento. O pensamento humanista trazia uma nova forma de olhar para o mundo. Abaixo, temos uma das imagens mais conhecidas do humanismo, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, ali no século XVI, o final do XVI, em 1590. Analise essa imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ele contrapõe as tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Aqui eu vou ter uma clara mudança de pensamento e de observação do papel do homem a partir do surgimento deste movimento humanista. Durante o período medieval, nós tínhamos um pensamento centrado na questão religiosa, centrado no Theos, em Deus. Por isso nós dizemos que o pensamento medieval era um pensamento teocêntrico, Deus no centro do universo. Com o Renascimento, o humanismo e as mudanças materiais ocorridas na sociedade europeia naquele período, nós vamos ter o homem assumindo esse protagonismo. Então, esse pensamento teocêntrico vai dar lugar a um pensamento antropocêntrico, o homem, no centro do universo e dessas explicações, que é justamente o que o homem vitruviano de Da Vinci tenta provocar, justamente essa mudança de percepção, uma percepção que era baseada na questão religiosa, na questão mágica, e que agora é uma concepção baseada na questão racional, no científico, na experimentação, nas descobertas. Então, é construir um parágrafo simples, falando dessa mudança, dessa transição do pensamento moderno em relação ao pensamento medieval, uma evolução do pensamento teocêntrico para o pensamento antropocêntrico. Ok? Bem tranquilinha essa questão. Vamos lá para a semana 2? Vamos ver se a gente não estende muito para o vídeo não ficar muito extenso. Bom, e aí a gente vai com um pouco mais de história e vai falar agora sobre as reformas religiosas. Logo de cara, nós vamos ter um texto sobre esse processo dentro do período colonial no Brasil e eu vou deixar para você ler. Você, logicamente, já leu e já entendeu. E aí nós vamos para as questões, tá? Lembrando que nós estamos na semana 2 do PET 2 do seu 7º ano. Então vamos lá. A gente está falando de reforma religiosa, a gente está falando da reforma protestante, iniciada por Martinho Lutero, pelo alemão Martinho Lutero, ali na Alemanha. Houve seus precursores, né? Antes, inclusive, de Lutero, mas a reforma iniciada por Lutero, contestando o domínio da Igreja Católica ali na Alemanha, ganhou força e repercussão na Europa. Então vamos lá para a questão? A Reforma Protestante foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV na Europa. Com esse movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa Madre Igreja pregou durante o período medieval.
Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas a respeito de cada movimento protestante. E aí, é simplesmente preencher o quadro, é bem tranquilo, tá? Então, o luteranismo, país de origem ali na Alemanha, o calvinismo, país de origem na Suíça, o anglicanismo na Inglaterra, a época do movimento, né? Quando que surge, séculos 16, ali 17, é pesquisar para cada um das religiões, os líderes do movimento, né? Martinho Lutero, João Calvino, o rei Henrique VIII na Inglaterra, as principais críticas feitas à Igreja Católica por cada um desses movimentos, luteranismo, calvinismo e anglicanismo, as principais ideias defendidas, é um trabalho de pesquisa. E como eu disse, eu não estou aqui para te dar a resposta pronta, eu estou aqui para construir com você esse conhecimento. Então, faça sua pesquisa sobre o movimento protestante e sobre essas três religiões, justamente na parte da crítica e das ideias defendidas por cada uma. Se você precisar, você já sabe, tem o meu grupo de WhatsApp, História com Rod Brito, do 7º ano. Se você precisar da apresentação de slides, manda para mim lá, fala, Rod, eu estou precisando da apresentação de slides sobre Reforma Protestante para eu terminar o PET 2, te mando a minha apresentação na hora para você, tá? Se não se inscreveu ainda no grupo do WhatsApp, tá marcando bobeira. Vamos lá então. 2. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica, que favoreciam algumas classes em detrimento de outras. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziam as ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relaciona os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Ou seja, nós vamos ter, com a reforma protestante, com o questionamento do poder da Igreja Católica, grupos sociais que buscaram melhorias para si. Por exemplo, a burguesia viu no calvinismo, na doutrina calvinista, uma doutrina que justificava o comércio, que justificava o seu lucro, e abraçou a doutrina calvinista, enquanto a Igreja Católica condenava práticas da burguesia medieval. O calvinismo, com a teoria da predestinação das almas, acabava justificando, logicamente, o lucro como uma bênção, algo divino, uma demonstração de Deus de que aqueles indivíduos estavam na graça do Senhor. Os camponeses, logicamente, quando perceberam os questionamentos sobre a Igreja Católica aumentando, automaticamente esses camponeses começam, parte deles, a se converterem a essas religiões protestantes que surgem na Europa. E entenda, não foram só os camponeses. Nobres também acabaram se convertendo, justamente tentando, de alguma forma, se desvencilhar, sair da esfera de influência da Igreja Católica, que era uma instituição muito poderosa naquele contexto, tá? Bom, vamos lá para 3? É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, buscava-se uma reforma. Isso é um ponto importante que eu sempre digo, tá? O Martinho Lutero, quando ele inicia as suas críticas, ele não queria destruir a Igreja Católica. Ele queria, porque ele acreditava que o Papa e o alto clero, eles não tinham conhecimento de todos os vícios cometidos pelos padres, pelos monges. Então o que ele queria era chamar a atenção, uma reforma no catolicismo, para que a Igreja Católica observasse justamente o que estava cometendo de ruim contra ela mesma e contra a própria sociedade. Quando ele percebe que essa sua ideia estava equivocada, logicamente ele se volta para a formação de uma nova doutrina. Mas inicialmente ele não queria acabar com a Igreja Católica. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da igreja e o comportamento do clero, observados por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo.
Em resposta aos movimentos reformistas dos protestantes, a Igreja Católica organizou, no século XVI, o Concílio de Trento, que foi uma reação às ideias protestantes que ficou conhecido como a Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Logicamente, a Igreja Católica percebeu a grande perda de fiéis pela conversão ao protestantismo, e com a perda de fiéis, eu tenho também a perda do dízimo, né? A diminuição dos dízimos. Então a Igreja Católica teve que olhar para dentro para entender o que estava fazendo de errado. Analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalie-as como iniciativas que reavaliaram os dogmas da Igreja, ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. Aqui, você simplesmente vai fazer uma análise, mas pode marcar um X simples, porque é só identificar. Por exemplo, decisões do Concílio de Trento. Condenação à venda de indulgências. Primeiro você tem que saber o que eram as indulgências, né? A questão da venda do perdão celestial, né? O indivíduo pagava e tinha parte dos seus pecados, ou de quem ele bem queria, mesmo que já tivesse falecido, eram perdoados, eram absolvidos pela Igreja Católica. Isso recebia uma chancela, inclusive o selo papal. Então, a condenação da venda de indulgências é reavaliada dentro da Igreja Católica como questões críticas pelos protestantes ou reafirma o pensamento católico medieval? Reavalia dentro da Igreja questões criticadas pelos protestantes. A venda de indulgências foi uma dos vícios mais apontados por Martinho Lutero no início do processo. Então você vai marcar um X em reavalia dentro da Igreja questões criticadas pelos protestantes. E assim você vai fazer com as outras alternativas, tá? Confirmação do princípio da salvação das obras pela fé, isso é uma mudança ou isso é uma continuidade? Confirma o culto aos santos e à Virgem Maria, isso vai ser uma mudança ou vai reafirmar o pensamento católico medieval? Claro que vai reafirmar o pensamento católico medieval, né? Então você vai fazer simplesmente uma análise para ver o que são mudanças provocadas pela reforma protestante ou quais as decisões foram permanências de práticas que já eram exercidas durante o período medieval, né? Por exemplo, reativação do Tribunal da Inquisição, ou Tribunal de Santo Ofício. Ele havia sido implementado ali no século XI, meio que desativado no século XIII, volta agora no século XVI. Nesse momento, ele é uma continuidade ou é uma mudança feita pela reforma protestante? Acaba sendo uma mudança, né? Porque se teve que reativar algo que já havia sido desativado, é porque a reforma protestante exigiu da Igreja Católica que voltasse a tentar infringir medo nos fiéis, tá? E aí é só fazer essa análise para todos os outros elementos. Eu vou corrigir o seu PET, você vai fazer logicamente por conta, e depois eu vou corrigir, tá? Vamos lá que o vídeo já está ficando bem grande para as semanas 1 e 2 do PET 2. Atualmente, Minas Gerais é reconhecido como ponto de vista turístico pela riqueza de seu patrimônio histórico, que tem como características principal as suas igrejas barrocas. No contexto do Brasil colonial, de forma bem especial em Minas Gerais, quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma Católica encontrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda, haja vista que a imponência das construções dos templos católicos foi um dos meios que a Igreja encontrou para restabelecer a ordem e a fé dos seus fiéis. Leia o fragmento abaixo e depois responda a pergunta. Além do seu programa de reforço de fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma tem um programa social. As massas devem ter uma orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como as peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Júlio Carlos Argan. Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar a perda de fiéis em Minas Gerais. E aí você vai, logicamente, comentar sobre as várias obras de inspiração e de influência religiosa ali do período barroco. E aí você vai pesquisar sobrenome como Mestre Ataíde ou como Mestre Aleijadinho, e as obras feitas por esses artesãos ali em Congonhas, em Mariana, em Ouro Preto, logicamente,
e vai mostrar a influência dessas obras na tentativa de evitar a perda dos fiéis. Nem que fosse para que esses fiéis entrassem nas igrejas para admirarem as obras, para admirarem as esculturas, para admirar o teto, né, as paredes folheadas a ouro ali construídas pelos mestres artesãos daquele período. E aí, logicamente, você vai fazer uma pesquisa sobre o barroco mineiro para fazer essa construção. Então, é bem simples, tá? De que maneira a Igreja Católica, nesse período de Contra-Reforma, encontrou para evitar a perda dos fiéis em Minas Gerais? Valorizando, incentivando essas construções barrocas voltadas para temas religiosos. Se você não viu ainda, nunca viu, pesquisa aí sobre a arte mineira do período barroco, você vai entender, logicamente, a tentativa que a Igreja Católica teve aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, de manter os fiéis dentro das igrejas, ok? E aí é fazer uma construção bem simples, 2, 3 linhazinhas, para mim tá bem tranquilo. Bom, pessoal, vamos lá então? Então essa primeira parte, esse primeiro vídeo, esse vídeo 1 do PET 2 do 7º ano, eu estou encerrando por aqui. Volto com a parte 2, ou seja, as semanas 3 e 4 do PET 2, para a gente encerrar esse PET 2. Semana que vem já tem PET 3 chegando na área, tá? Então um abraço para você, não se esquece de ir para o vídeo 2. Se já chegou, mais uma vez, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e lembrando que história é com Rod Brito e que é sem massagem, pai. Fui!